Bom dia, eu sou Isabela Veleda e hoje venho falar um pouco sobre o radiojornalismo em tempos de pandemia. Por muito tempo, o rádio foi o meio de comunicação mais utilizado pela população brasileira para se informar. Na atualidade, de maneira especial, isso traduz o compromisso direto que os profissionais do radiojornalismo têm com a sociedade brasileira. Os desafios, porém, demonstram que estabelecer um contato efetivo nem sempre é uma tarefa fácil. A Covid-19 chegou ao mundo enquanto outra mudança de escala global ainda não havia se assentado completamente. A informação jornalística, cada vez mais, precisa disputar seu espaço em meio a um universo digital fluido. As fake news correm soltas, os podcasts e os blogs pessoais se multiplicam e a sede por informação é insaciável. Em contrapartida, a informação científica, da qual o jornalismo deveria se nutrir, não é produzida na mesma velocidade do que as opiniões e os achismos. Como consequência, isso faz surgir um vácuo fértil para a desinformação e para que notícias pouco construtivas ganhem destaque. Nesse contexto, não é difícil de encontrar veículos de comunicação publicando notícias sem considerar o seu real valor informativo. Assim, de modo geral, a pandemia está sendo um período de provação para muitas facetas do jornalismo. O radiojornalismo, contudo, por conta da sua própria natureza e do meio que ele utiliza para se propagar, sempre esteve um passo à frente. Enquanto hoje, empresas tentam encontrar estratégias para atuarem de maneira remota, essa já havia sido sempre uma condição do trabalho do radiojornalista. E apesar de o rádio ser um meio de comunicação antigo, ele nunca recuou perante as novas tecnologias. Com elas, sempre procurou aumentar a interatividade com o público e a qualidade da sua produção. Em tempos de pandemia, inclusive, é de se esperar que essa interatividade tenha aumentado. Além disso, o rádio, em especial, tem assumido uma função importante para parcelas vulneráveis da sociedade. Tal é o exemplo das comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas, um dos estados brasileiros mais afetados pelo coronavírus. A fim de manter os líderes comunitários informados, o Instituto Mamirauá, por exemplo, passou a produzir semanalmente 2 programas de rádio a respeito da pandemia. O conteúdo transmitido tenta adequar as recomendações de distanciamento e isolamento a essa outra realidade. Apesar das faltas que o jornalismo vem cometendo enquanto tenta se adequar às mudanças globais, o rádio, mais uma vez, demonstrou estar aqui para o que der e vier. De São Paulo, Isabela Veleda.